Fala pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um episódio do Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, comigo está a Carol. Carol, tudo bom contigo? Tudo bem, Cacá? Pronta para mais uma polêmica? A gente não tem descanso aqui, né, nessa área Bitcoin. Para quem não nos conhece, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola de Bitcoin. Então, se você quer aprender tudo sobre o Bitcoin, você está no lugar certo. Inclusive, para quem não sabe, a gente tem o nosso canal também em inglês. E essa semana uma novidade bem legal, assim, que quem recebe a nossa newsletter já sabe, quem nos acompanha lá no Twitter também já sabe. A gente também estreou o nosso blog em espanhol. Então, dessa forma, a gente já consegue atingir mais e mais pessoas, educar mais pessoas, ajudar mais pessoas a entender sobre o Bitcoin. Bom, mas vamos lá. Primeiro podcast, primeiro episódio pós-halving, Carol. Começando essa nova era, já com polêmica essa semana. Conta aí para nós o que aconteceu, que tá todo mundo de cabelo em pé. Boa, então essa quinta era do Bitcoin começa com ataque governamental. Na verdade, ataque a ferramentas de privacidade. Se a galera estava atenta aí aos burburinhos, essa semana foi presos os fundadores da Samurai Wallet, que é uma carteira focada em privacidade. E é uma carteira de Bitcoin, Bitcoin only, que permitia fazer CoinJoin. Ou seja, CoinJoin é uma ferramenta de privacidade que você envia Bitcoin para você mesmo, só que nesse envio ele mistura sua transação com várias outras de mesmo valor, e o resultado é que depois não tem como saber de quem era a transação original, qual que era o valor original, ela mistura tudo de forma as informações originais serem camufladas, vamos dizer assim, né? Tanto é que se fala que isso é um mixer, né? Como se fosse mesmo colocado todas as várias transações de um grupo de pessoas dentro de um liquidificador e depois é redirecionado para os endereços, e aí você já perdeu as informações do destinatário do início. Então, é bem essa ideia, assim, para quem não entende muito do que é um CoinJoy, imagina isso, várias transações são colocadas num liquidificador e depois elas vão para os destinatários sem saber as informações do remetente, as informações iniciais. Sim, e CoinJoin, tu pegou pelo mixer, né, de misturar tudo. E CoinJoin significa botar as moedas juntas, join, tipo, botar tudo no mesmo saco e misturar, sabe? Então tem essa conotação. E é uma ferramenta de privacidade, porque, por exemplo, o Bitcoin, todas as transações são públicas. Você consegue olhar na blockchain ali um endereço e ver todo o histórico de transações dele. Isso é muito sensível, né? Inclusive, se criaram vários protocolos depois buscando mais privacidade, porque privacidade é um conceito que se quer no dinheiro. Ninguém quer o vizinho xereta olhando os nossos endereços e as nossas transações que foram feitas. Então, privacidade é algo super importante. E CoinJoin é uma dessas ferramentas. Vai lá, Cacá. Total. E, bom, mas antes de eu comentar sobre essa questão da privacidade, Carol, o que aconteceu, então, essa semana com a Samurai, afinal? Tá, então aí o governo americano prendeu os cofundadores, né? Os dois caras responsáveis pela Samurai Wallet, alegando duas coisas. A primeira é que a carteira facilitava lavagem de dinheiro. Isso é uma acusação que, do meu ponto de vista, é nada a ver, é fortíssima e, na verdade, é um pretexto. E a segunda acusação é ser um transmissor de dinheiro irregular. Outra alegação infundada. E aí a gente pode debater sobre isso. Eles podem pegar até 20 anos de prisão por isso. Os sites foram confiscados, literalmente, porque quando entra ali no site da Samurai Wallet, está ali website sized. Então, ou seja, o governo americano foi lá, tirou do ar e ainda botou aquelas placas de interditado, sabe? Só que digitalmente. E tem vários pontos curiosos nessa história, e isso aconteceu depois, especialmente depois que eles postaram no Twitter pareceu meio algo provocativo, sabe? Eles postaram bem-vindos oligarcas russos. Algo dizendo, podem vir aqui usar essa ferramenta porque ela é de privacidade e ninguém consegue tirar do ar. E eu acredito que eles focaram também na Samurai Wallet por causa disso, porque foi uma espécie de provocação ao governo americano e talvez eles estejam usando como exemplo, assim como fizeram com o Tornado Cash, que foi um protocolo que os fundadores foram presos ano passado, retrasado. Não era em Bitcoin, era em Ethereum. Mas dá para ver que o foco em atacar ferramentas de privacidade tá super em alta ali no governo americano. A história do Tornado Cash foi em agosto do ano passado, cara, Boa. 2023. Ou seja, já vem aí praticamente de um ano essas histórias acontecendo, né, dentro do mercado. Boa. E do Tornado Cash, eles também alegaram que foi lavagem de dinheiro, tá? Foi a mesma alegação. Tá, então isso é algo legal pra gente destrinchar, né? Primeiro ponto.
Vamos falar sobre a custódia, que eu acho que é o mais fácil de falar. A Samurai é uma carteira de Bitcoin, e uma carteira de Bitcoin, geralmente, né, no estilo Samurai, open source e tudo mais, e focada em privacidade, é uma carteira que não fazia custódia, ou seja, a alegação do governo americano é que é um transmissor de dinheiro irregular. Só que transmissor de dinheiro, no conceito da regulação americana, é banco, é exchange, é corretora, é qualquer entidade que fica com o dinheiro, que faz custódia e envia, transmite. Ou seja, primeiro ponto, não é um transmissor de dinheiro porque ele nem faz a custódia. Quem faz o envio é a própria pessoa, ela que dá todos os comandos e não depende dos fundadores, né, da Samurai Wallet. E como é de privacidade. Oi. Não, no caso, a Samurai Wallet, ela fornece a infraestrutura para o usuário utilizar. Ela não se Sim, envolve com a transação, ela não fica com dinheiro. exatamente, não faz custódia. Então, nos conceitos da regulação, não tem como a Samurai ser um transmissor de dinheiro, um Money Service Business, que é o termo que eles usam na hora da alegação, né? Uhum. Então, só nesse ponto tem alguma questão aí da regulação que é ampla e que eles estão usando para várias plataformas, né, de privacidade e tudo mais. E o outro ponto é que eles alegam que a Samurai era usada para lavar dinheiro. E aí é muito crítico essa alegação, porque eles misturam, confundem propositalmente ferramentas de privacidade com lavagem de dinheiro. E são coisas completamente diferentes. Não é a mesma coisa. Primeiro ponto, privacidade é um direito humano. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, item 12. Privacidade é um direito humano. Ou seja, não só a privacidade financeira, mas no geral, né? Quem é que gosta de ir no banheiro de porta aberta? Quem é que gosta do vizinho xeretando as suas transações? Ou alguém que você não gosta xeretando ali quanto que você ganha, como que você movimenta? Então é algo crítico, né, para a autonomia, soberania das pessoas e dignidade das pessoas. Querer ter privacidade e a privacidade ela não é crime. Exato. Então, assim, primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que lavagem de dinheiro e privacidade não são sinônimos. Por quê? Você querer privacidade financeira não significa que você está lavando dinheiro. Só porque eu não quero que meu Não. vizinho veja a minha transação, só porque eu não quero que as pessoas vejam quais valores eu transaciono, para quem eu envio, o que eu faço com o meu dinheiro. Isso não é lavar dinheiro, isso é dignidade, é você ter direito à privacidade. Lavagem de dinheiro é quando você comete um crime e você quer limpar aquele dinheiro que foi usado no crime. Mas aí o problema não é o dinheiro, o problema é o crime. Tem que investigar o Uhum. criminoso, né? E, enfim, então existe uma mistura quase que proposital desses conceitos. E aí, quando se trata as ferramentas de privacidade como ferramentas de lavagem de dinheiro, está se negando algo que é fundamental do direito, que é a negação plausível, que é justamente não, não presumir que a pessoa é culpada, que ela é uma criminosa, se tu não pode provar que ela é, né? Então, quando se faz isso, é uma medida restritiva e que, no fim das contas, só está excluindo as empresas dos Estados Unidos, as empresas de privacidade, as empresas que estão ligadas ao principal fundamento do ethos americano, que é a liberdade. Se a gente Uhum. for olhar Exato. por trás dos panos, né? Exato. E isso é um ponto bem legal que tu trouxe, Carol, porque esse não é o primeiro caso que está acontecendo nos Estados Unidos com relação a carteiras. A gente também teve no ano passado a Wallet of Satoshi, que é uma outra carteira de Bitcoin Lightning, sem KYC, que o fundador é da Austrália, australiano, e também retirou da Apple Store e da Google Store, ela tirou o aplicativo, não está mais disponível nos Estados Unidos para americanos. Então, isso já estava acontecendo no ano passado. Agora acontece essa situação com a Samurai dos fundadores sendo presos. E 2 dias após essa notícia vir à tona, a gente teve hoje, saiu a notícia de que a Fênix, a carteira Phoenix, que é uma carteira de celular também de Bitcoin e Lightning, não custodial, sem KYC, também vai deixar as lojas de aplicativos nos Estados Unidos, também vai deixar de oferecer esse serviço para americanos. Isso porque eles ficaram receosos, ficaram com medo. Algumas pessoas disseram que foi uma atitude precipitada, outros acharam que foi correto eles terem feito isso. Então, está uma discussão, né, dessa atitude, porque deve prevalecer o medo, será? Então, quer dizer que o governo americano conseguiu o que eles queriam, que é
botar medo mesmo, né? Na galera nos desenvolvedores, na galera que cria os códigos e que está fornecendo esse tipo de infraestrutura de privacidade. Então fica aí o questionamento: será que foi uma decisão correta ou não? Porque eles ficaram com medo, provavelmente, de seguir o mesmo destino da Samurai, de serem presos, por mais que eles não estejam nos Estados Unidos, né? A Phoenix é uma carteira de europeus, são europeus os fundadores. Então, sei. Agora, os próximos dias, o futuro dirá, né? O que mais vai acontecer. Mas, de fato, o que eu acredito que tem acontecido foi um recado, né, Carol? Um recado. Quem construir infraestrutura voltada para a privacidade, que a gente não consiga identificar as pessoas que estão transacionando, vai ser preso ou vai ter consequências. Tu não acha que isso foi um recado? Sim, e um recado também do que eles vão fazer daqui para frente. Não só para desenvolvedores, mas de qual que é a intenção por trás de tudo isso, né? Então, faz mais de um ano que a gente está vendo a galera nos Estados Unidos dizendo que as empresas de Bitcoin, até mesmo de criptomoedas, elas vão sair dos Estados Unidos. Isso já está acontecendo. A gente viu lá em El Salvador muitas empresas americanas indo para El Salvador, indo para países mais amigáveis. Então, o que os Estados Unidos está fazendo, né? Um grande firewall. Eles estão, de alguma forma, coibindo que os próprios americanos acessem ferramentas de liberdade. Olha que bizarro e que hipocrisia, justamente, o país da liberdade, né? Como é que eles falam? Freedom Country? Não, eu vou lembrar daqui a pouco a expressão que eles falam. Mas saiu até uma nota do FBI falando que, um comunicado, né? Avisando que usuários, para terem cuidado, para não usar plataformas que não coletem KYC. Que essas plataformas, elas podem ser suspeitas de lavagem de dinheiro e podem ter os seus fundos confiscados. Ou seja, eles estão sim atacando ferramentas de privacidade. Mas a grande questão é por quê? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Por que eles estão fazendo isso? Minha opinião, tá? Como a gente está entrando num momento muito divisor de águas, assim, na história do mundo. Primeiro ponto que a gente está começando a ver os Estados Unidos atingir um nível de dívida absurdo, uma dívida insustentável. E conforme mais pessoas enxergarem que Fiat é um cubo de gelo, que Bitcoin é um dinheiro muito mais sólido, um dinheiro global, sem fronteiras, imparável, previsível, programável, que a gente sabe há 15 anos o que vai acontecer e sabe daqui 100 anos o que vai acontecer, que não é volúvel como as políticas monetárias do Fed e que não rouba as pessoas via impressão de dinheiro, via desvalorização da moeda e não tem como forçar taxas de juros negativas, as pessoas vão escolher adotar Bitcoin e preservar valor e riqueza em Bitcoin. Como que eles conseguem possibilitar isso, se beneficiando disso, e ao mesmo tempo coibindo quem quer sair do sistema? Primeiro, é o que eles fizeram. Eles lançam os ETFs e permitem as pessoas terem Bitcoin regulado. Só que não é Bitcoin, né? É um papel. Mas ok. E o segundo ponto, eles acabam atacando ferramentas que não permitem o governo americano monitorar todo mundo que tem Bitcoin. Ou seja, ferramentas de privacidade. Então, a tendência é que eles sigam atacando não só os Estados Unidos, mas todos os países mais restritivos e que se sentem ameaçados pelo Bitcoin. Então, a gente está falando de Estados Unidos, Europa, China, que já proibiu o Bitcoin, inclusive, né? E os países mais poderosos do mundo tendem a tentar
manter as pessoas dentro do seu sistema. Em resumo, é isso. Eles não querem que as pessoas saiam do sistema Fiat, porque se as pessoas saem do sistema Fiat, cai a demanda por Fiat. O que acontece? As moedas vão ter menos demanda e começam a inflacionar cada vez mais. E aí eles vão ver justamente uma aceleração da quebra do sistema Fiat, que já está quebrado. É só questão de tempo, porque os países estão endividados, eles não conseguem parar de imprimir dinheiro. Não tem como retroceder nessa dívida. Então é questão de tempo. E tem essa boia salva-vidas que é Bitcoin. Então eles estão usando todos os seus recursos e ferramentas para dizer, ok, vocês podem ter Bitcoin, desde que seja em entidades centralizadas, desde que seja via bancos, Desde que a gente saiba tudo. BlackRock, desde que a gente saiba Quem tudo. vocês são, quanto que vocês têm, para quem vocês transacionaram, se vocês venderam, o que vocês fizeram com esse... Desde que vocês aporte. paguem pra gente o que Os vocês ganharam impostos, na valorização dos Bitcoin de vocês, entende? Eles E estão aí, querendo aumentar, né, a taxação nos Estados Unidos essa semana. Sim, eles querem aumentar ganho de capital para 44%. O Biden 44%, cara, um absurdo. Um absurdo. Mas o que eu ia dizer é que a Europa também acabou de aprovar uma lei que proíbe carteiras anônimas, carteiras unhosted anonymous, ou seja, carteiras não custodiadas e anônimas. Ou seja, é um ataque à autocustódia também. Uhum. Eles querem manter as pessoas dependentes de bancos e manter elas sendo diluídas e roubadas pelo sistema Fiat via inflação. Então, eles estão, de fato, como a Lagarde disse que ia fazer, fechando as portas de saída. Ninguém pode sair. Todo mundo tem que afundar com o Titanic Fiat, entende? Ninguém pode pegar o bote salva-vidas. Então, é isso que eles estão fazendo. Então, a gente tá vendo um efeito cascata, né? Porque, como tu falou, Cacá, a Phoenix saiu dos Estados Unidos, outras, Wallet of Satoshi, e a Sparrow, que é uma carteira bem boa de Bitcoin, tem várias ferramentas, e uma das possibilidades dentro da carteira é fazer CoinJoin, e eles acabaram de desativar. Eles chamam de Whirlpool, que aí é outro nome. Whirlpool é aquele negócio que acontece no mar, sabe? Quando gira... A Sparrow. A Sparrow, acabou de desativar o Whirlpool também. Então, assim, olha como... É isso, esse efeito cascata, ficou todo mundo aqui, ó. Sim. Isso só mostra também como... Bom, a gente vai falar depois das soluções, né? O que pode ser criado depois. Mas isso é um ataque à privacidade. Sim, sim. E é isso, gera esse medo pelo exemplo, né? Entre aspas, aqui eles fazem uma ação que é para servir de exemplo, como aconteceu lá com o Silk Road, que o Ross, o cara que criou, né, o Silk Road, isso foi em 2000, desculpa, deixa eu ver aqui, foi 2011, começou o processo contra a Silk Road. O Ross Ulbricht, ele criou uma plataforma na Dark Web, onde as pessoas podiam... um mercado, né, onde as pessoas podiam vender o que elas quisessem ali, de forma privada. Então... enfim, tinha pessoas vendendo drogas, tinha de tudo ali. E aí ele foi condenado à prisão perpétua. E está até hoje preso. E muito surreal, porque ele criou uma infraestrutura. Ele não cometeu nenhum crime, foram os usuários ali, alguns usuários estavam cometendo crimes, mas a justiça americana botou tudo no mesmo balaio, disse que ele foi o culpado e teve prisão perpétua, o que é um absurdo do meu ponto de vista, né? Essa é a minha opinião. A gente pode até fazer um podcast específico sobre essa história, né, Carol? Estudar mais a fundo, que eu acho bem, bem legal essa história do Ross. Inclusive, aprenderam Bitcoin, né, nessa sentença aí, no meio da história, aprenderam Bitcoin do Silk Road. Usavam Bitcoin ali para transacionar dentro desse mercado. E tá com quem esses Bitcoin? Alguns ainda estão com o governo americano, né? Boa parte. E com o FBI? Eles já venderam uma parte, agora recente até, né? Uma parte pequeníssima. Pequeníssima. A maior parte está com eles ainda. Foram apreendidos. Nem lembro mais o número, mas são muitos bitcoins. Dessa época, tu imagina, de 2011 ali. Então, logo que o Bitcoin tinha sido criado, né? Enfim, então o que aconteceu? O Ross, o cara que criou, que fundou, que teve uma ideia, né? Trouxe uma solução ali para o mundo tecnológica. Ele foi o culpado, e não os usuários que estavam utilizando isso de uma forma ilegal. Porque tinha de tudo ali, né? Tinha gente utilizando para o bem e para o mal, né? De novo, aquela história das ferramentas. As pessoas criam ferramentas, têm as ideias, utilizam, né, a sua criatividade para desenvolver coisas e pode ser usado para o bem e para o mal. E é o caso da Samurai. Eles alegam que foi para lavagem de dinheiro. E prova, tem que ter prova disso, né? E até
até então, pelo que eu vi, não se tem provas de que de fato foi usado para lavagem de dinheiro. Agora a gente vai ter que ver, acompanhar o processo, se vai surgir alguma coisa. Isso é uma baita hipocrisia, né, Cacá? Porque sabe quem Total. mais lava dinheiro? Quem que mais lava dinheiro? Eu sei. Quem? A galera que está nos acompanhando sabe? Acho Os que não. bancões, né? São os bancões. Tô certa? Sim, eu não sei se tu lembra que saiu um papel dos Estados Unidos, da FinCEN Files, falando como os maiores bancos do mundo lavaram de 2007 a 2017, se eu não estou enganada nas datas, cerca de mais de 2,7 bilhões de dólares. Ou seja, os próprios bancões lavam dinheiro o tempo todo. E o que acontece? Eles pagam uma multa e ninguém é preso. Então, por isso que o fato... Por isso que São os amigos do rei. Sim, o próprio JP Morgan foi condenado recentemente por tráfico de pessoas, naquele caso lá do Jeffrey Epstein, e tinha até um caso de um navio que estava no nome do JP Morgan, que foi pego aí com cocaína, e eles só pagaram uma multa e pronto, resolvido, sabe? Agora, outras pessoas, ou outras soluções, ou ferramentas, novas tecnologias, são assim, ó, a punição é exemplar, enquanto os bancões, a galera segue livre, não tem punição. Então, é justo isso, né? E o ponto é o seguinte, como tu falou, não tem como provar isso que eles estão alegando. Então, não é por uma questão de prova ou não. Eles estão usando lavagem de dinheiro como um pretexto, como um bom argumento para conseguir coibir e fechar essas tecnologias, essas novas ferramentas, que no fim das contas não é para lavar dinheiro, é porque, na verdade, é uma ameaça ao status hegemônico que tem o dinheiro fiat, principalmente o dólar globalmente. Ou seja, então, para mim, isso é resultado de não querer competição, e nisso a gente está vendo não só em relação a Bitcoin e a privacidade, a gente está vendo a SEC perseguindo protocolos como o Ethereum, que agora saiu recentemente que a Consensus e a MetaMask tá processando a SEC porque a SEC diz que Ethereum é uma security. Eu acho que é uma security, mas também não sou a favor da perseguição governamental. Eu acho que as pessoas tinham que se dar conta que elas estão comprando uma empresa e não um protocolo de fato descentralizado. Então a gente está vendo também o governo americano ir atrás de ferramentas de privacidade, tudo porque, qual que foi o mecanismo, né? Surgiu o Bitcoin, surgiu depois várias moedas, e aí o governo americano resolveu, e todos os governos do mundo resolveram fazer CBDCs. Tu acha que, com as CBDCs, que são moedas governamentais, que têm as mesmas características do dinheiro fiat normal, que é inflacionário, que é manipulável, que é corruptível, que não é programável, que não é previsível e que muda as regras o tempo todo, tu acha que digitalmente vai ser diferente? Claro que não. Não, para pior. Vai ser pior, vai ser um sistema de Pior. vigilância em massa. Pior, Então, porque agora tu ainda podia transacionar o dinheiro físico, peer-to-peer, sem ninguém ficar sabendo, né? Agora, com o CBDC, tudo digital, a gente praticamente, no mundo de hoje, né, no nosso dia a dia aqui, eu até quero saber, se você está nos acompanhando no YouTube, comenta aí, você usa dinheiro de papel? Porque são pouquíssimas, raríssimas as pessoas que estão usando dinheiro de papel hoje em dia. Tudo aqui no Brasil é no Pix, ou é no cartão, ou é por aproximação. Raro tu ver pessoas com moeda. Moeda, então, tu já não vê mais, né? Praticamente não existe mais. Dinheiro de papel, então, muito menos. E com as CBDCs, pronto, fechou o cerco ali do dinheiro digital. Aliás, as CBDCs, elas foram criadas como uma resposta, né, ao Bitcoin, como uma resposta às criptomoedas, né? Então, isso vai ficar cada vez pior. E, Carol, tu recebia dinheiro da tua avó? Recebia. Como é que era? Então, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Porque, assim, qual que é o papel do dinheiro? Esquece digital ou de papel, né? O dinheiro, ele tem a função de selar negociações ou transações entre duas pessoas. E é uma negociação que só tem a ver com aquelas duas pessoas. E, no fim das contas, é uma relação de confiança. E aí tu trouxe o exemplo desse da avó, né? Quem conviveu com seus avós, com a sua avó, deve ter passado por essa cena, porque é clássico de vó, né? Tu tá ali quietinho, tu encontrou tua avó, tu foi visitar ela, e do nada ela te puxa num cantinho e te dá, assim, um bolinho de dinheiro enrolado, assim, meio que escondido, te cutuca e passa, assim, sabe? Pra tu comprar um doce depois. Quantas vezes a minha avó fez isso comigo? Só, essa era uma transação irregular, porque os pais não podiam ficar sabendo, mas era uma relação de confiança entre duas pessoas, pra algo que era bom com ambos, sabe? E quem diz que aquela transação ali, ela é do mal? Ela é do bem.
Tipo, é uma relação entre duas pessoas. Ó, Cacá, se emocionou. Aí eu fiquei com saudade da minha avó, gente. Desculpa, minha avó já faleceu faz 10 anos, ela era maravilhosa. Ajudou a me criar e me dava o dinheirinho enroladinho ali, R$10 enroladinho para comprar tal coisa no colégio, umas balas, o que fosse. É muito Então. bom, né? O dinheirinho ali da avó, né? Como é que as vó vão fazer agora? Vão mandar Pix? Sim, aí os pais vão ficar sabendo, entendeu? Pois é, entendeu? Então, porque o dinheiro, ele deixou de ser dinheiro. Ele virou um sistema de controle. Um sistema de controle, porque o dinheiro, na verdade, ele surgiu de uma necessidade das pessoas, tentando tornar mais eficiente as trocas umas com as outras, porque escambo não é eficiente. Nem sempre eu vou ter a mesma quantidade de alface para trocar por canetas contigo, por exemplo, ou por pergaminhos, sei lá, 2, 3 mil anos atrás. Então, o dinheiro ele é um coringa financeiro para que as pessoas possam trocar entre si, e aí o ouro se consolidou como o dinheiro mais usado pelas propriedades monetárias dele. Então, não vou repetir tudo isso aqui agora, porque isso é assunto de podcast passado e lá do Bitcoin Starter. Quem quiser aprender sobre isso, vai lá e tudo mais. Mas, enfim, o dinheiro carregado de informação, como ele está se direcionando para ser, e essa guerra ao dinheiro de papel que está acontecendo pelos bancos centrais, eles estão forçando um sistema de controle, um sistema de vigilância, para que governos tenham controle total sobre a população. E aí, a relação de confiança, ela acaba, porque quando você está negociando com uma pessoa, por exemplo, pode ser ouro ou dinheiro de papel, só quem sabe daquela transação, ou Bitcoin, são as duas pessoas envolvidas. Por que tem que ter um governo no meio? Por quê? Porque a Milênios foi assim. Porque ele quer tirar a fatia dele, é óbvio. Então, é um sistema de controle e roubo e confisco, né? Porque é tem a ver... extorsão. É extorsão. Então, a partir do momento que surge Bitcoin, como essa ferramenta digital que replica as características do dinheiro físico, automaticamente os governos estão ameaçados, porque é uma forma de separar o dinheiro do Estado. E isso é muito crítico, isso muda milênios, isso é revolucionário, é uma revolução pacífica, porque isso nunca teria acontecido sem guerras no passado. E Bitcoin, porque é uma tecnologia descentralizada, ele consegue tirar as impressoras das mãos dos governos, que roubam as pessoas via inflação, de forma pacífica. É puta revolucionário. Só que a única forma dos governos espernearem é justamente criando uma alternativa digital para rastrear todo mundo, e o nome disso é CBDC, e fechando as portas de saída do sistema Fiat. Ou seja, põe KYC em todas as exchanges, em todas as plataformas, e proíbe de alguma forma ferramentas de privacidade, que é o que a gente está se encaminhando. E se tu quer guardar Bitcoin na tua própria carteira, tu vai ter que me dizer onde que tá, quanto que tu tem, e o que tu vai fazer com esses Bitcoin, ou quando que tu vai vender. Que é o que tá acontecendo no Brasil. No Brasil isso já acontece. Se tu vender, vai ter que me dar uma fatia, uma bela fatia também. Porque tu não pode tentar sobreviver à desvalorização monetária feita pelas impressoras. Tu tem que ser desmonetizado, tu tem que se deixar ser roubado, né? E aí a gente tá caminhando através de tudo isso para um sistema de repressão financeira. Por quê? Repressão em dois sentidos. No sentido econômico dessa expressão e no sentido de repressão de expressão mesmo, tá? No sentido econômico é o seguinte. A gente tá vendo que o governo americano está com uma dívida insustentável. Eles não estão conseguindo pagar dívida. Eles não têm como parar de imprimir dinheiro, senão colapsa o sistema. Eles precisam imprimir dinheiro. Se eles imprimirem dinheiro, causa mais inflação. Então, o que eles vão fazer para tentar se manter vivos, né? Eles vão forçar juros reais negativos. Ou seja, eles vão continuar imprimindo, a inflação vai subir, e eles vão manipular as taxas de juros para ficarem artificialmente baixas, né? E as pessoas vão ser diluídas via taxa de juros reais negativos, e com isso a dívida do governo americano vai ser reduzida. E eu tenho até um trecho aqui do FMI onde eles falam isso, não estou inventando da minha cabeça. Peraí que eu vou mostrar aqui, tá? E a gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante.
O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. Então, esse é uma publicação feita em 2015. E olha o que diz aqui, ó. Antiga, né? Antiga, então eles sabem há muito tempo como que eles vão roubar as pessoas. Peraí. Sim, faz quase 10 anos já. Aqui. Aqui. A dívida tá em inglês, tá? Vou traduzir para português. A dívida também pode ser reduzida através de repressão financeira. Tá aqui a expressão, tá? Impostos em quem guarda títulos, ou seja, os tesouros diretos americanos, e poupadores, ou seja, quem guarda dinheiro via taxas de juros negativas ou abaixo de mercado. Ou seja, quando eles impõem essa política monetária de imprimir dinheiro e manter as taxas de juros artificialmente baixas, eles estão drenando o poder de compra e valor das pessoas via inflação e via elevação de impostos, né, por elevação das alíquotas, e isso automaticamente reduz a dívida dos governos. E o título do artigo é esse, The Liquidation of Government Debt, a liquidação da dívida governamental. Então, eles vão usar mecanismos financeiros econômicos, que a maioria das pessoas não sabe como funciona, para se financiar e roubar as pessoas via impressão de dinheiro, via manipulação da economia e fechando, as portas de saída, que no caso é Bitcoin. Porque Bitcoin é a única solução frente a um sistema manipulado como é o sistema Fiat. Não tem nenhum dinheiro que tenha uma oferta fixa, 21 milhões. Até o ouro consegue inflacionar, a gente consegue descobrir novas jazidas. O ouro já foi confiscado no passado. E o padrão ouro, ele acabou por causa disso, porque conseguiram roubar as pessoas, conseguiram confiscar o ouro da população. Agora, Bitcoin é uma informação na sua cabeça. Como que governos vão fazer isso? Não tem como. Então, a única forma é justamente assustar as pessoas, coibir que elas façam autocustódia e tacar KYC em tudo e evitar ao máximo que as pessoas consigam transacionar de forma direta. Bom, nesse aspecto a gente tem, então, uma janela de tempo bem curta, assim, para quem ainda quer ter Bitcoin e jogar para sua própria carteira, para sua própria wallet, que ainda não tem uma hardware wallet, por exemplo, tá mais que na hora de fazer isso. Isso de forma sem vincular seus dados ao seu Bitcoin, porque, por exemplo... Não, sim, se daqui a pouco, aí a gente já falou isso algumas vezes, se daqui a pouco governos obrigam as empresas que produzem as carteiras, as hardwares, a declararem também, de alguma maneira, informar quem que comprou carteira... Podem tentar fazer isso, mas não vai ter como, entende? Porque, por exemplo, nas carteiras de Bitcoin tem um protocolo chamado BIP39. Então, mesmo que pressionem quem comprou ali ou quem tem as carteiras, você pode migrar para outro aplicativo, para outra carteira. Agora a gente pode ir para soluções, tá? Mas se todas as carteiras, que nem as exchanges, tá? Antes as exchanges não tinham KYC, tu podia transacionar ali, tu podia comprar, vender, abrir uma conta rapidinho, As carteiras, as hardwares hoje, os softwares são assim. Tu compra uma hardware, começa a configuração, não pede documento nenhum, né? Não tem KYC uma hardware. Se daqui a pouco obrigam os softwares exigirem na configuração da carteira que a pessoa coloque o nome, a identificação dela, não sei, eu estou trazendo uma situação... migrar para outro software. E se todos os softwares tiverem, Carol? Não vai ter como. Então, só um pouquinho. Não sei, olha só, uma situação hipotética aqui para a gente pensar. Bitcoin é matemática, tá? Vamos traçar o pior cenário, tá? Pior cenário. Tá. Vamos lá. Qual seria a solução? O mundo virou uma ditadura global. A gente está sendo dominados por ETs, ditadores, que querem roubar todo o nosso dinheiro. Reptilianos, e nós somos escravizados, e a gente não tem liberdade alguma, e a gente não tem acesso a nenhum tipo de aplicativo, nada, tá? Tá, cenário muito drástico, mas vamos voltar um pouquinho para a realidade. Tá, não, ficção científica, praticamente. Fui longe demais. Mas tá, qual que seria a solução, né? As pessoas, negociando livremente, como a gente já falou em vários podcasts, via P2P, economias circulares. E aí tem algumas soluções. Lembra que Bitcoin é matemática, né? Bitcoin não é
Não é um programa de alguém. Bitcoin é matemática. Então, você consegue criar sua própria seed. Primeiro ponto. Então, pode pegar uma moeda ou um dado, jogar várias vezes e fazer uma sequência de 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, N vezes. E aí você consegue gerar a sua própria seed com carteira, papel, um dado e uma moeda. Esse é um ponto. Então, não precisa de aplicativo nenhum. Tá. Segundo ponto. Claro, você vai ter que, de alguma forma, testar esse vai ser um endereço. pouco mais complexo, né? Vai ser mais complexo. Dificultou para quem está chegando agora, já ficou complexo. Tá, mas eu tenho uma outra saída aqui. Existem alguns dispositivos genéricos que estão sendo criados chamados crooks. Ou seja, você não precisa comprar de ninguém. Tem também a Machankura. Vou explicar o crooks primeiro, senão vou misturar tudo. Crooks, você compra um dispositivo genérico. Tá longe, depois eu pego e mostro. É um dispositivo genérico, uma câmera. Pode ser tipo um celular. É tipo uma casca de um celular que pode ser comprado, né? É um dispositivo genérico. Pode ser uma televisãozinha pequenininha, pode ser um celular, pode ser um porteiro eletrônico que fica na frente da sua porta de casa e tá ali, ele fica monitorando a entrada e saída. Então, enfim, é uma tela que você consegue ali selecionar dados. E tem desenvolvedores que transformaram esses dispositivos genéricos, que ele tem um chip específico, que é um chip que é open source. Todos os outros chips que existem por aí, eles são patenteados, então são de empresas. A Crux, que é essa carteira, na verdade, não é o nome do dispositivo. Crux é o nome do software, tá? Mas a Crux é um software que foi desenvolvido por desenvolvedores do mundo todo, e tem um brasileiro aqui que a gente chegou a conhecer ele nos explicou como é que funciona, nos ajudou a entender qual a lógica por trás da Crux. É pegar esses dispositivos genéricos que tem o RISC-V5, que é um tipo de chip open source, ou seja, tem várias pessoas ao redor do mundo auditando, olhando para esse chip e pesquisando. Porque qual que é a questão? Várias empresas patentearam e os chips são uma caixa preta, muitas vezes. Especialmente em guerra comercial agora, Estados Unidos, Taiwan, China e tudo mais. Então, através das carteiras Crux, você compra um dispositivo genérico. Ou seja, ele não é uma carteira. Ele é usado para várias coisas. Os governos não vão em cima dos fabricantes de Crux ou desses Mas dispositivos. eles podem ir em cima da Crux, do software? Como poderia ser uma situação dessa por ser um projeto open source? Eles podem tirar do ar o GitHub, mas as pessoas já baixaram na Crux delas. Então, deixa eu terminar de falar. Tá. Então, é uma carteira genérica, tá? Ou seja, não é de empresa nenhuma. É um programa que você baixa lá no GitHub, roda nesse dispositivo, e ele pode ficar offline, sei lá, por anos, entende? Então, você não precisa plugar na internet. Então, mesmo que o governo americano vá lá e tire do ar o GitHub da Crux, tá rodando ali no seu dispositivinho, entende? Então, é um software open source, num chip open source e num dispositivo genérico. Ou seja, para conseguir derrubar isso, tem que ter muitos pontos de ataque. É muito mais difícil. Mas também não é tão fácil de usar como uma carteira que vem embaladinha como um produto, né? Tem aquela coisa da comodidade versus privacidade e nível de resistência à censura. E como a Crux é air-gapped, ou seja, você nunca pluga no computador, você pode, se você quiser, se daqui a pouco acontecer um cataclisma global, um ataque a todas as ferramentas, você consegue usar ela direto ali do seu dispositivo, não atualiza, e você segue usando ela. Você tem ali um dispositivo para assinar suas transações, entende? Então, tem soluções. Não são fáceis, como um produtinho, sei lá, uma Trezor. Inclusive, a Trezor tirou do ar o CoinJoin que tinha com as... Pois é, por causa verdade, desses eu tinha até eventos, esquecido entendeu? disso. Eles tinham uma parceria, né, recente. Isso, tirou do ar também. Então, tem soluções. Claro, tudo isso se imaginava que ia acontecer. É óbvio que os donos das impressoras não vão querer ver a sua impressora ser ameaçada, né? Então, o que eles estão tentando fazer é justamente forçar as pessoas a acessarem de forma centralizada o Bitcoin. E não via descentralizada, independente de governos. Né? Mas, enfim, o propósito do Bitcoin é ser esse dinheiro independente de governos. É separar dinheiro e Estado. Claro que ia ter um momento de contra-ataque, de revide, sabe? Vamos ver como que isso vai acontecer. No fim das contas, existem muitas soluções, nenhuma é perfeita. Mas, enfim, a gente vai ter que agora... outro ponto também é que privacidade não acontece só com CoinJoin. Existem várias ferramentas sendo criadas, como eCash, que é um sistema de você enviar pagamentos... Isso a gente entraria dentro de um tópico de soluções, né, Carol? Já fui para esse tópico, porque tô indo.
Vai lá, então. Não, só para a gente esclarecer, assim, para quem está nos acompanhando aqui, que existem soluções, então, é que tu pulou das carteiras para soluções de privacidade, que, por exemplo, a Samurai é uma solução de privacidade, né? De que outras formas, então, que outros tipos de serviços e aplicativos que existem hoje na indústria do Bitcoin, que se mantêm e que fornecem essa infraestrutura de privacidade para as pessoas, e que outras soluções não são fáceis de governos coibirem, como fizeram com a Samurai. De que forma, então, a gente enxerga um futuro, de que forma o futuro pode ser propício para serviços de privacidade? Boa. Então, um ponto é o seguinte, a Samurai, ela é uma carteira de Bitcoin on-chain. Então, Bitcoin on-chain é a forma mais difícil de se ter privacidade, porque o endereço é público. E é por isso que muitas das soluções de privacidade, elas estão acontecendo não em camada 1, mas em camada 2 e outros protocolos adjacentes, que é aqui a gente estava falando antes, né? Por exemplo, Lightning é muito mais privada que on-chain. Em Lightning não tem blockchain. Só quem tem ali as informações são os nodes que estão roteando as transações. Então, por padrão, Lightning é, nossa, 1 quatrilhão de vezes mais privada que uma transação on-chain, por exemplo, que é pública e está todo mundo vendo ali o que está acontecendo. Então, Lightning é sim uma solução de privacidade. Não é perfeita, não tem como, enfim, apagar todos os dados da sua transação, mas é muito mais privada. Tem também eCash, e aí tem 2 protocolos de eCash. eCash foi uma ideia que surgiu lá com o David Chaum, antes mesmo do Bitcoin, de dinheiro privado. E, enfim, você transaciona e o eCash, ele fica também... Não é possível saber nada da transação. É com blind signatures. Bom, tem que ser um podcast só para falar sobre isso, mas, em resumo, tem 2 protocolos agora rodando com o eCash, que é o FedAI e o Casio. Ou seja, a partir do momento que se tem protocolos em camada 2 ou outras soluções, aplicações em cima de Bitcoin, que se apoiam no Bitcoin, mas que as pessoas conseguem ter acesso de formas mais privadas, que não acumulam um monte de informações, é muito mais difícil coibir as pessoas de usarem. Claro, ainda assim, pode ter pontos de falha, porque são protocolos que estão no início, né? Então, quanto mais descentralizado, mais resistente à censura, resistente a ataques, os protocolos são. Bitcoin camada on-chain, camada L1, é a mais resistente, porque está totalmente descentralizada. Lightning, podem atacar os nodes, podem atacar os canais, são muitos, mas é por isso que grande parte da rede roda Tor, por exemplo. Agora, eCash, FedAI, Casio, onde que eles vão atacar? Os servidores? Enfim, a gente ainda precisa estudar mais para ver quais são os pontos de ataque também. Então, por isso que, enfim, privacidade não é uma única ação, né? São várias ações. É você comprar de forma privada, é você usar um VPN, você usar outras ferramentas de privacidade, você não vazar seus dados. Então, não existe uma única solução. É um conjunto de coisas, né? Até o Coreia, que fez o workshop com a gente de privacidade, fala bastante sobre isso. Não existe uma única ação de privacidade. É um monitoramento e uma autogestão constante. Então, assim, tem muitas soluções, poderiam ser mais, poderiam, mas vamos ver. Eu acho que esses eventos, eles geram ação e reação, sabe? A tendência é que o mercado e que mais soluções surjam ao redor disso e que essas ferramentas de privacidade cresçam ainda mais. Total, total. Isso foi uma coisa que eu até escrevi na nossa newsletter dessa semana, quando a gente falou sobre esse caso da Samurai. O que isso vai provocar, né? Como tu acabou de falar, ação-reação. Isso vai dar muita gana dos devs, a galera que está aí por trás dos códigos, a galera que está na indústria criando soluções, para botar aí a cachola para pensar como criar novos serviços onde governos não possam tacar a mão, né? Não possam intervir. Que sejam serviços bons para as pessoas, né? Que sejam algo que ajude as pessoas a terem mais privacidade, que ativistas possam continuar usando, que pessoas comuns possam continuar usando e se protejam de tiranias, de governos tiranos, que possam proteger a sua privacidade simplesmente porque querem proteger a sua privacidade, porque, de novo, privacidade não é crime. Se eu quero ter privacidade, eu devo poder ter privacidade.
Sim, tu não tem que ser automaticamente julgada como culpada só por N coisas que tu nem fez, né? Exatamente. Eu não estou escondendo nada de ninguém. Eu não estou fazendo nada ilegal. Eu só não quero ter meus dados vazados. Eu não quero ter um pagamento, que alguém descubra um pagamento que eu fiz. Daqui a pouco um valor alto Que não tem a ver com a transação. Se a pessoa não... Exatamente. O que meu primo, meu vizinho, alguém do governo tem a ver com isso? Se eu enviei algum valor para minha mãe, para alguém que eu queira enviar, ou se eu comprei alguma coisa, sei lá, né, não deveria ter... eu não deveria ter que... eu não deveria ter os meus dados completamente entregues a pessoas ou instituições que eu não quero abrir. Isso que a gente... Eu lembrei de uma coisa, Cacá. O fato da Samurai ter sido pressionada e atacada não é sinal que o Bitcoin é fácil de censurar, porque muitas pessoas podem ter essa impressão, né? Porque, na verdade, a carteira é uma coisa, é um serviço que um grupo de pessoas resolveu prestar em cima do Bitcoin, ou a partir do Bitcoin, apoiado no Bitcoin. Agora, o governo americano só está fazendo isso porque ele não consegue desligar o Bitcoin. Porque não consegue atacar o Bitcoin como rede. Então, eles vão na periferia, eles vão nas soluções, vão nas carteiras, vão nos devs, vão em quem está criando coisas, vão nas empresas, entende? Nas empresas que não estão seguindo a regulamentação, por exemplo. Forçam as empresas a seguir regulamentação, forçam as empresas a ter que solicitar dados KYC das pessoas. No Brasil isso acontece há bastante tempo, mas nos Estados Unidos está começando agora, mas de forma bem mais agressiva, né? Então, o ponto é, isso não é um ataque ao Bitcoin em si, mas é um ataque à estrutura, o que está ao lado do Bitcoin, as soluções que estão sendo criadas e como as pessoas acessam. Então, por isso que eu acredito que privacidade vai ser algo desenvolvido em outros protocolos. CoinJoin, eu acho que por um tempo não vai ser uma ferramenta muito usada, porque rapidinho o CoinJoin em várias carteiras foi desabilitado, né? Então, acho que isso tende a crescer mais em protocolos que oferecem isso por design. Então, vamos ver como é que isso vai crescer daqui para frente. E, enfim, vamos ver esses ataques aí, porque na verdade isso só mostra como o Bitcoin está vencendo, né? É verdade, Bitcoin está vencendo. Estamos na fase da luta, mas Bitcoin já venceu, não tem com quem lutar. Perderam já, né? Eles vão ficar só esperneando ali. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui neste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam o que vocês acham dessa situação toda aí das carteiras, o que os governos vão fazer aí para o futuro, o que vocês enxergam na opinião de vocês, para onde vai toda essa situação governamental. Vocês vão continuar caçando, fazendo essa caça às bruxas aí de serviços não custodiais e a privacidade dos usuários. Nos vemos na semana que vem no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Beijão. Se cuidem aí.